Hello, good evening, boa noite a todos, a todas. Olá para as meninas que estão aqui ao vivo, a Kelly, a Angélica. E olá para você que vai assistir depois a essa gravação. Espero que todos estejam bem. Nós chegamos hoje ao último encontro de janeiro desse Clube de Estudos 2024, né, falando sobre, contando histórias do inglês. E hoje nós vamos fechar com chave de ouro, com, acredito eu, um assunto muito interessante, né, que vai falar do inglês e as minorias, ou inglês das minorias, né, que de minoria só tem o nome, né, e talvez o caráter financeiro, social, mas em termos numéricos não é nada de minorias, né? Antes disso, eu queria avisar para vocês que semana que vem nós começamos com um novo ciclo. Eu ainda não batizei oficialmente, né? Essa semana eu mando o aviso no grupo, na comunidade, e depois também as informações eu circulo pelas redes sociais, mas eu já vou contando, próxima semana, próximo ciclo do Clube de Estudos para fevereiro, nós vamos falar a respeito dos exames internacionais. Então, nós vamos falar dos exames como, por exemplo, de proficiência, né? Os exames que têm uma validade internacional, como o First Certificate, o Proficiency, né? Todos esses exames que são oferecidos tanto por universidades britânicas quanto por universidades americanas, né? Que tem uma validade universal, né? Eles são reconhecidos universalmente. Vamos também falar, e talvez seja esse o início da nossa conversa, vamos falar a respeito dos exames para professores, aqueles exames internacionais também reconhecidos fora do Brasil e que chancelam o professor de língua estrangeira, de inglês, né, no nosso caso, como um profissional habilitado. Então, vamos falar sobre o CELTA, sobre o DELTA, né? O que precisa, o que não precisa, o que esses exames, quais as características deles, e vamos depois terminar falando sobre exames que não, eles não são exames que vão classificar ou desclassificar, eles vão dizer qual o seu ranqueamento, né? Que são exames como TOEFL, como IELTS, como o Duolingo, que, né, entrou recentemente nesse nicho de provas, né? E então a gente vai falar a respeito disso, são tópicos que interessam muita gente, porque principalmente nesse universo globalizado em que nós vivemos, né, discutir e entender, né, qual que é o melhor exame, qual exame será que eu presto se eu quiser estudar fora do Brasil, ou se eu quiser fazer um intercâmbio, ou se eu quiser fazer um curso, né? Muitas vezes, algumas instituições, elas também usam, aqui no Brasil, usam esses exames para dispensa, né? Eles atestam que você tem um conhecimento, uma proficiência no idioma, então isso pode ser interessante para quem vai trabalhar como professor particular, né, de idiomas, ou está montando, ou mesmo para você se vender como profissional nesse mercado, né, dependendo do que você quer, ter essas certificações eleva o seu passe, né, valoriza o seu status de profissional. Né? Então, a gente vai dedicar os 3 encontros, vão ser 3 encontros em fevereiro, eu estou tirando o carnaval, né? Que aí também ninguém merece, né? Falar de exame no carnaval. Então, não haverá clube de estudos na terça de carnaval, mas nas outras 3 terças-feiras do mês de fevereiro, nós vamos estar aqui conversando a respeito desses assuntos. Espero que seja
interessante, seja útil e abra possibilidades para vocês. Então, hoje, recadinho dado, hoje nós vamos fechar o nosso ciclo de histórias do inglês. Acho que agora deve estar aparecendo para vocês. A gente vai fechar com o inglês das minorias, né? Como eu adiantei agora há pouco, né? O título deste encontro. Último recado que eu acabei de lembrar, eu tinha montado há um tempo uma pasta que eu compartilhei com o grupo na ocasião, para todos esses slides, vídeos, e ela está meio ali abandonada, então eu vou retomá-la. Nessa semana eu coloco esses materiais com os quais nós trabalhamos ao longo dessas semanas, né? E tem outros materiais também de outros eventos do Clube de Estudos. E aí eu compartilho com vocês o link para vocês terem acesso a esses materiais também, né? Que acho que é útil, é interessante, né? Às vezes você quer usar ou quer adaptar para alguma outra situação da sua vida, fique à vontade, tá bom? Então, hoje a gente vai falar desse chamado inglês das minorias, né? Porque nós essencialmente nos últimos 3 encontros, nós fizemos um percurso bem amplo sobre a história de desenvolvimento, de surgimento da língua inglesa em território britânico, né? Na semana passada, nós chegamos até um determinado momento em que a Inglaterra e outros países se constituem como nação, que é um período que vai, inclusive, coincidir com o período da Renascença, né? Então, muitas coisas acontecem a partir dos séculos XV e XVI, e nós vimos ao longo desses encontros o desenvolvimento da Inglaterra, de uma vila celta até uma nação, né, que liderou a economia e a sociedade da sua época por muito tempo, né? E hoje a gente vai, de algum modo, né, não é o objetivo desses encontros, né, falar especificamente, porque talvez aí daria para a gente falar de muitas outras coisas, né? Seja bem-vinda, Alessandra, saudade de você, bom encontrar você por aqui de novo. E tudo certinho, querida? Olá, boa noite, tudo certinho? Saudade também. Que bom. Desculpa não ter podido participar antes, eu estava com falta de energia em casa. Ah, Tudo fica certo. tranquila, nós começamos agora. E então a gente vai agora falar um pouco a respeito do que aconteceu, né, pós essa, o que eu vou chamar de padronização da língua inglesa em território britânico, e também um pouquinho a gente vai vislumbrar o que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Como eu disse, não vai dar para entrar em detalhes relacionados à colonização americana, mas a gente vai focar num tipo de língua inglesa que se desenvolveu e que existe ainda hoje nos Estados Unidos, tá? Então, vamos lá, né? Esse período, que ainda também é chamado de um período do inglês moderno, é o, vamos dizer, late modern English, né? É um modelo de língua inglesa já muito mais próxima do que a gente conhece hoje e que vai se desenvolver ali, vamos chamar de a partir de 1800, final dos anos 1700 e oficialmente a partir de 1800. E o que vai acontecer, né, de interessante nessa época? Primeira coisa, né, que a gente precisa chamar atenção é que vai acontecer com mais consistência a padronização da língua, né? Porque até então o que se tinha eram muitos modelos de língua inglesa de acordo com a região em que as pessoas estavam, né? As comunidades, as influências,
mais ou menos influências de um ou outro povo, e nós vimos que muitos povos colaboraram na formação da língua inglesa. Então, dependendo da região, havia mais influência de um grupo ou de outro. Então, não havia algo que a gente possa chamar de uma língua inglesa padronizada, né? E nós fomos também observando, né, principalmente na semana passada, em que nós falamos do desenvolvimento da imprensa ou da prensa de tipos móveis, que depois vai dar origem à imprensa, né, que providencia, que provê, que facilita a divulgação da escrita, né, de uma forma mais rápida, né? Também vimos a influência da Reforma Protestante, né, fazendo com que, dentre outras coisas, se utilizasse a língua de cada nação para se divulgar o Evangelho, né, para que a Bíblia fosse escrita, fosse traduzida na língua de cada povo, né, e não necessariamente apenas em latim, né, que a palavra divina ela pudesse ser divulgada para que cada povo entendesse no seu próprio idioma, né? E isso tudo, né, esse processo de padronização, ele acarreta duas outras questões. A questão da descrição da língua, né? Então, para você padronizar, você precisa descrever, né? Você tem que saber como é que a língua é. E também a prescrição, né? Então, você tem de um lado a descrição de como a língua funciona, e também o que é certo e o que é errado naquele idioma, né? Então, o processo de padronização, ele envolve esses dois outros processos, né? De você escolher, né? E nós também comentamos que essas escolhas não foi por eleição, plebiscito, né? Ninguém pediu para as pessoas levantarem a mão, quem queria a variante A, B, C ou D, não. Veio de cima para baixo por questões econômicas, políticas, né, principalmente, e culturais também, né? E tudo isso, né, chegou a essa padronização linguística, que envolvia descrever essa língua, e quem é que vai descrever a língua, né? Em termos de documento, são os dicionários, né? Os dicionários, eles sempre tiveram a função de descrever a língua, né? Naquele momento, pensando num dicionário, não um dicionário histórico, né? Mas um dicionário na sua função mais básica, né? A função do dicionário é descrever aquilo que é o uso corrente aceito num determinado idioma. Enquanto, né, nós temos também aqui um outro documento que vai ser a gramática, que também vai surgir a partir dessa época para prescrever, né? Então, a gramática, hoje nós temos outros modelos de gramática, mas inicialmente a gramática tinha uma função prescritiva. O dicionário descrevia, a gramática prescrevia. Na gramática você tinha ali a regra do certo e do errado, né? Isso traz o quê, né? Aqui é só para mostrar para vocês, né? Aqui vocês estão vendo uma página do primeiro dicionário escrito em língua inglesa, né? O dicionário de Samuel Johnson. Eu queria mostrar para vocês, né, de forma prática, né? Não era um dicionário gigantesco, não tinha 1 milhão de palavras, tinha bem menos que isso, né? E o Dr. Samuel Johnson era um erudito, estudioso, formado em 1000 coisas, como todo mundo naquela época, né? Os homens que podiam estudar, eles eram advogados, médicos, juízes, né? Eram muitas coisas, escritores e assim por diante. E aí ele era um estudioso da língua, ele montou um dicionário, né? Ele foi lá elencando as palavras que ele ouvia, né, que ele conhecia, e foi criando o seu dicionário. Esse dicionário ele é interessante porque, olha só, ele é bem parecido com o que a estrutura de dicionário que a gente tem hoje, né? Com aqui, ó, por exemplo, a palavra oats, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Oats é aveia, tá? Então, aqui, ele dá a classe, né, substantivo, né, feminino, né?
Aqui tem a origem, né, que é saxônica, né? Então, lembram daqueles vários povos que compuseram a história da língua, né? Então, aqui como é que escrevia antes, né? Antigamente, qual que era a forma original. Mas eu queria traduzir, né, com vocês o significado. Lembra o dicionário? A função é descritiva, descrever o uso da língua. A ideia é que um dicionário ele seja isento, né? Que ele não reproduza a opinião de A, B, C ou D, mas que ele possa trazer um significado que seja comum a todos. Então, ele diz assim, um grão que na Inglaterra é geralmente dado aos cavalos, mas que na Escócia alimenta as pessoas. Vamos parar aqui, né? Que acho que talvez essa seja a parte mais interessante desse dicionário. Vocês vão lá assim, você brinca, você está zoando comigo, não é verdade que o cara escreveu isso, né, no dicionário. Pois sim, ele escreveu. Isso daqui, se você entrar na internet e pedir, você vai encontrar, né? E é um dicionário que foi publicado, né? Então, a gente vê o que aqui? Na descrição que ele dá, né, ele começa com um grão, ok, beleza, né? Mas ele vai começar a fazer ali um jogo, né? Porque a gente diz, né, muitos os linguistas, os estudiosos gostam de dizer que existe um modelo, às vezes, neutro de língua. E hoje a gente já percebe que não existe língua neutra, né? Tudo que você diz é diluído ou é produto do meio que você está, das suas crenças, concepções. Então, quando o Samuel Johnson, no seu dicionário, ele fala que a aveia era um grão que na Inglaterra alimentava os cavalos, mas que na Escócia alimentava as pessoas, ele está demonstrando o seu total desprezo pelos escoceses, né? E a gente sabe, né? Talvez, não sei se todos sabem, mas houve por muito tempo e ainda há muita rusga ali entre as várias nações que compõem a Grã-Bretanha, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda, né? A República da Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales, né? Então ali eles estão todos muito juntos, né? Num pequeno espaço geográfico, mas eles tiveram brigas históricas, né? E aqui a gente vê o resultado de uma briga, né? De uma intolerância entre povos, entre nações, entre grupos que são vizinhos, né? Então, e algo que, se a gente for olhar e observar com atenção, né? Cada vez é lógico que, com o passar do tempo, os dicionários tentaram ser cada vez mais isentos, ou aí houve uma diversificação de tipos de dicionários também, mas vez por outra você encontra em dicionários de quaisquer idiomas definições que trazem algum tipo de preconceito, de visão enviesada, equivocada, né? Porque isso faz parte do humano, né? Acho que a grande questão é essa, né? Então, esse é só para um exemplo do dicionário do Samuel Johnson. Outra questão, né? Então, nós tínhamos falado que os dicionários, eles descrevem a língua, e, por um outro lado da padronização linguística é a organização, né? Que vai dar origem às gramáticas, e vai também, quando a gente fala de padronização, nós pensamos em estabelecer uma regra, um padrão, né? Uma forma ou formas que juntam o que é semelhante e que separam coisas que são diferentes, né? Daí surge a ideia de Standard English, né? A partir da definição de um padrão, esse padrão passou a ser chamado de inglês standard, que é a tradução de padrão, né? O inglês oficial. Só que esse inglês oficial, ele exclui, ele deixa de lado muitos outros modelos de inglês, porque, inclusive, nessa época, nós estamos falando de padronização linguística, é um momento também que equivale ao expansionismo britânico. A Inglaterra está ali pirateando nos 7 mares, como dizem, né? E estendendo seus domínios, né, para os Estados Unidos, Canadá, Nigéria,
Trinidad e Tobago, Austrália, Nova Zelândia, Índia, né? Então, ali a Inglaterra está se expandindo, criando muitas colônias, levando a língua inglesa para esses lugares, mas recebendo influências dos povos que lá habitavam, porque não eram lugares isentos de pessoas, né? Então, o que a gente vai ter ali é um padrão e muitos outros idiomas não padrão. E hoje, né, a gente vai falar de dois, e eu escolhi dois, um representante de dentro da própria Inglaterra, eu poderia falar a respeito de variantes ao redor do mundo, de outros países, mas achei que era bacana a gente falar de uma variante linguística, uma variação do inglês não padrão, que existe até hoje, né, que é o Cockney, né? Não sei se vocês já ouviram falar, eu deixei aqui algumas imagens. Vocês estão vendo mais à esquerda uma imagem, é um bairro, tá? Esse Cheapside. Eu até brincava quando eu dava essa disciplina na universidade, porque Cheapside é um bairro que fica na zona leste de Londres, né? Aqui em São Paulo, a zona leste é o chamado local, né? Na capital, é chamado local das pessoas mais pobres, né? Então, quem não tem muita grana mora na zona leste, né? As outras, é lógico que existem regiões mais simples em outras áreas da cidade hoje em dia, né? Mas meio que tradicionalmente a zona leste sempre foi considerada a zona menos privilegiada da cidade, né? E o Cheapside, lá em Londres, lá nos idos de 1800, também era um bairro, né? É uma região portuária, então chegavam muitos navios, né? Com os marinheiros, tal. Então, toda a região portuária é uma região também marcada por muita prostituição, né? Pessoas mais simples, muitos bandidos, gangues, né? Então, quem morava nessa região, nessa época, eram pessoas pobres, ou pessoas que estavam de passagem ali, que não queriam morar, só estavam ali por algum motivo. Então, tinha pequeníssimos comércios, né? Lojas simples, de vendas de frutas, de alimentos, né? Tem ali no meio também uma outra imagem do Cheapside, um pouquinho mais recente, né? No século XIX, provavelmente, né? Início do século XX, tem ali um pouco diferente. E aqui mais à direita tem uma obra, né, do cinema dos anos 50, chamado My Fair Lady, ou Minha Adorável Dama, com a Audrey Hepburn e o Rex Harrison, e é a história, né, a Audrey Hepburn, ela foi a queridinha dos anos 50 no cinema e em Hollywood. Ela representa essa obra, My Fair Lady, que começou no teatro, depois foi feita no cinema, tal. Ela é baseada num texto literário, né? E a história é a história de um professor de fonética que faz uma aposta com um amigo de que ele poderia pegar uma mulher da sarjeta, né, e transformá-la numa dama de sociedade, mudando o modo como ela falava. E a Audrey Hepburn é o personagem, né? Ela é uma florista, né? O personagem se chama Elisa Doolittle, e ela vende flores no Cheapside. Ele a encontra num determinado momento que ele está passando por lá, e eles fazem essa aposta. Ele e o amigo, ele a pega, leva para casa dele, dá banho de loja, né? E ensina a moça a falar como uma dama de sociedade. Essa é a ideia da história. E por trás esse filme é muito interessante, porque ele vai mostrando ali, de um modo bem estereotipado, muitos desses preconceitos, a forma como ela fala, a forma como
as pessoas que moram nessa região, elas são tratadas, eles são habitantes de Londres, eles não são muitos estrangeiros, eles vivem ali, mas eles são colocados à parte, né, pelo bairro onde eles moram, pelo trabalho que eles têm e pela forma como eles falam, né? E então a gente começa a perceber, né, que a questão de língua, e nós já falamos um pouco a respeito disso em outros encontros desse mês, a gente começa a perceber que o que está em jogo não é o som que é proferido, mas é a pessoa que o profere, né? Então, quando nós falamos de preconceito linguístico, quando nós falamos de minorias, na verdade, nós estamos falando de pessoas que são uma minoria socioeconômica, né? Principalmente pelo viés econômico, mas que são enormes grupos sociais que são colocados à parte, né? E a partir disso, tudo que eles produzem é desvalorizado, né? Isso acontece com o Cockney, e eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive, algumas características desse falar, né? Eu acabei não trazendo nenhum áudio, mas tenho, e assim, é bem difícil, inclusive, de entender o Cockney, porque esse dialeto, ele existe até hoje, tá? O Cheapside, hoje em dia, não é mais esse bairro de pessoas miseráveis, de pequenos comerciantes, de prostituição e crime. Hoje, inclusive, é um bairro que foi revitalizado lá em Londres, está pertinho do centro financeiro da capital, então ele tem uma outra cara, mas o Cockney, o falante de Cockney, ainda é visto como alguém de segunda classe, tá? Então, aqui algumas características, né? E eu achei interessante trazer, porque quando a gente está, inclusive, aprendendo inglês, eu até brinco que, dependendo do que a gente fala e do como a gente fala, nós estamos sendo falantes de Cockney sem querer. Poderia ser lindo, maravilhoso, se esse dialeto não fosse tido como um dialeto não valorizado, né? Então, por exemplo, no Cockney não se pronuncia, né, não há pronúncia de ditongos, né, o ai, oi, ei, que, né, nós temos no inglês também. Então, por exemplo, a palavra mouth, que é boca, né, tem um ditongo aí, mouth. No Cockney, ele vai ser falado como mouth, sem o ditongo, né, como se fosse um único som de vogal. Tá? Isso é algo bem comum. Inclusive, eu estava montando esses slides agora à tarde, e eu estava me lembrando, né, o que a gente comentou na semana passada, retrasada, acho que foi com mais certeza, que nós falamos sobre a mudança nos sons vocálicos do inglês, né, que aconteceu a partir dos anos de 1400 até as vésperas desse momento em que nós estamos vendo agora, né, do inglês moderno mais recente, né, e que houve uma mudança nos sons vocálicos, né? Então, eu estava até lembrando que alguns sons vocálicos, inicialmente, eles não eram ditongos, eles passaram a ser ditongo ao longo do tempo, né? Então, eu não posso garantir, porque eu não fiz estudos a respeito, mas pode ser que o Cockney, nesse aspecto, ele seja uma língua mais antiga, ele mantenha características do inglês mais arcaico, um inglês em que a mudança sonora das vogais não tivesse ocorrido ainda, né? E para falar isso, eu me baseei, inclusive, no que acontece na língua portuguesa. Vocês sabem que o português falado, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, ou em regiões muito inóspitas, assim, no interior, bem interior de São Paulo, ou do centro-oeste mesmo, Mato Grosso, Goiás, ele guarda, quando você vai, né, quando muitas pesquisas se observam, né, pessoas dessas regiões de cidades pequenas,
cidades com pouco contato com uma população maior, né, de grandes capitais, essas pessoas têm um falar que é lá do século XVIII, século XIX, quando o Brasil estava em desenvolvimento. Então, a língua portuguesa também tem essas características, né? Quanto mais afastado, mais longe, as influências elas acabam não chegando tão rápido, né, a esses grupos, né? Então, aqui no Cockney a gente tem isso, né? Uma pronúncia que eu posso dizer assim com um certo nível de certeza que talvez remonte a uma variante antiga do inglês, né? Que pronunciava o som de vogal como se ele fosse uma única vogal e não duas, né? Não como um ditongo. Uma outra característica é a não pronúncia de alguns sons. Isso é muito comum em vários idiomas, né? Você deixa de pronunciar as letras finais. E no inglês isso ganha mais força porque as letras finais, elas normalmente são muito fracas, são pronunciadas de um modo muito leve. Então, por exemplo, a palavra gato, cat, tem o T, né, no final, cat. Cockney, cat. Para aí. A palavra rede, network, né? Rede de trabalho, internet, essas coisas. Olha lá como que fica, network. E essa é uma característica que depois vai para o inglês norte-americano também, né? De deixar de pronunciar algumas letras fracas dentro da palavra. A pronúncia do H não aspirado. O que é H não aspirado? O H no inglês, ele tem som que lembra o nosso R. Então, eu tenho a palavra house, casa, hammer, martelo, Harry, que é um nome, né? Então, esse H, house, hammer, Harry, tem som de R. Só que no Cockney, ele é um H não aspirado, então ele fica parecido com o H do português. House, hammer, airy. Né? Pensando no britânico, a gente abre mais, né? Hammer, Harry, né? Ao invés de Harry, é Harry, né? Então, não pronunciar o H pode te fazer soar parecido com o falante de Cockney. Uma outra questão muito interessante que aflige a nós brasileiros é o som do TH, que é o língua dental, né? A língua entre os dentes. Então, os sons do TH no Cockney, em geral, eles não são pronunciados com a língua entre os dentes. Então, a palavra como magro, que a gente fala thin, no Cockney, thin. Brother, que tem língua entre os dentes, irmão, vira brother, um som de V. Número 3, free, vira free. A palavra banheiro, bath, vira bath. Ou seja, e aqui nós brasileiros, quem nunca falou 1, 2, 3? Você está falando Cockney, entenderam? Olha lá, né? Então, existe essa questão. Além de haver um rebaixamento de vogais, o que é rebaixar uma vogal? É você deixá-la cada vez mais aberta, um som mais próximo de A. E eles fazem isso com sons que não necessariamente são abertos. Então, tem a palavra jantar, dinner, vira dina. Potter, que é o fazedor de potes, né? Daí vem o nome Harry Potter, né? Quem acompanhou a série, vira pota. Então, existe uma tendência a abrir o som da última letra que fica parecida com o A. Isso é uma característica do Cockney também. E a última característica que eu acho que é a mais interessante é as chamadas gírias rimadas. O que eles fizeram, né? Como eu disse antes, né, a região do East End, a região onde surge esse dialeto em Londres, ela era marcada pelo crime, né, de gangues, bandidos, e esses sabem que o crime tem o seu linguajar, não tem quando a gente assiste a televisão, que eles vão falar, olha,
a polícia estava investigando os caras do tráfico, e aí pega as gravações das pessoas conversando, e eles usam ali todo um linguajar todo em código, né? Justamente para que só quem faz parte do grupo entenda aquilo que está sendo dito, né? Então eles vão substituindo as palavras, vão usando códigos ali para que quem pertence ao grupo entenda, quem não pertença fica ali, muitos às vezes sem entender, ou tem que demora um tempo para decodificar aquilo que foi dito. Os habitantes do East End, eles criaram um código, né? Então, o Cockney ele é marcado, e isso é muito interessante, e é muito difícil isso, porque o que eles fizeram? Eles fizeram um código que rimava. Como era essa rima? Eles pegavam, juntavam grupos de palavras, e aí a segunda palavra, a última palavra do grupo, ela tem um som que rima com aquilo que se quer de fato dizer, né? Então, para quem ouve a conversa usando esse código, é uma frase sem pé nem cabeça, porque eles estão falando de uma coisa, mas eles estão querendo dizer outra. E só vai entender o que está se querendo dizer quem domina essa regra e sabe o que é aquelas palavras ali que criam uma rima, qual é a palavra com que de fato elas criaram a rima, né? Então aqui, por exemplo, a palavra apples and pears, né? Maçãs e peras. Apples and pears. Então, de repente, alguém falava assim, mas ele estava se referindo a stairs. Stairs são escadas. A palavra pears, que é pera em inglês, rima com a palavra stairs. Então, do grupo, a segunda palavra que é responsável por fazer a rima, né? E aí se cria um código muito complicado, muito complexo isso, e eu acho muito inteligente, né? O que desmistifica, inclusive, a ideia de que essas pessoas eram ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo, né? Tudo bem, tem um fim que não era dos melhores, né? Porque era para encobrir crime, sim, mas olha a astúcia, né? A inteligência por trás, e é um sistema muito bem elaborado, né? Plates of meat, pratos de carne, para se referir a feet, pés. Quer dizer, a rima só existe no inglês, né? Em português não funciona isso. Então, meat, feet. Isso é o sistema de gírias rimadas do Cockney, né? Que eu acho muito interessante, né? E, inclusive, acho que talvez você já tenha ouvido a expressão dona encrenca, para se falar da mulher, da esposa. Ah, vai, conversa lá com a dona encrenca. A expressão dona encrenca vem do Cockney, né, para se referir ao quê? À esposa, à mulher. Né? Então, assim, a gente ainda tem, até na língua portuguesa, resquícios dessa estrutura linguística que não é valorizada, né? Ela está dentro de um estigma de uma língua de bandido, uma língua de prostituta, uma língua de pessoas ignorantes, né? E não é. Aí a outra variante que eu queria comentar, né? Como eu falei, a gente não vai falar sobre a história dos Estados Unidos, mas é uma língua que deriva da colonização americana, que é o Black English, né? Que é a língua variante vinda principalmente da escravidão, né? Assim como no Brasil, os Estados Unidos também, principalmente na sua costa leste e com mais força no sul dos Estados Unidos, houve essa colonização marcada pela escravidão, né? E em alguns aspectos muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Tem gente que quer medir qual foi pior, eu acho que escravidão é horrível, não tem o que é pior ali, né? Ela é degradante e inaceitável em qualquer lugar, em qualquer modalidade. Mas o que acontece, né? A gente vai falar da língua, né? Nos navios negreiros, né? Isso aconteceu aqui também, quando as pessoas que iam caçar, né, os escravos,
né, principalmente holandeses, espanhóis, que iam lá na costa da África para pegar escravos, né, para obter escravos, os responsáveis pela captura desses escravos, eles usavam uma estratégia que era sempre misturar, quando eles pegavam as pessoas, eles misturavam etnias, né? Então, dentro dos navios negreiros, né, aqui embaixo tem uma imagem, né, alusiva a um navio negreiro, dentro dos navios negreiros, nunca ficava uma mesma etnia. Eles misturavam, né, os grupos, porque isso dificultava a comunicação, porque na África eles não falavam, não existia uma língua africana, havia ali centenas de línguas africanas diferentes, de grupos diferentes, né? Então, dificultava a comunicação dos negros dentro dos navios, e além disso, muitas vezes tinha também o enfraquecimento, porque tinha grupos rivais, grupos que historicamente não se gostavam, então eles se reconheciam ali pelo vestuário, pela aparência, pela própria língua, né, que falavam, então havia um enfraquecimento, né, era uma tendência, foi uma estratégia usada pelos escravocratas, os comerciantes, principalmente de escravos, para que essas pessoas chegassem enfraquecidas no destino, né? Isso aconteceu aqui, aconteceu nos Estados Unidos também, né? E o que isso criou, né? Criou-se dentro do navio, porque eram meses que eles viajavam, né? Criou-se ali dentro o que a gente chama de African English Pidgin, né? Um inglês, né? Que era a língua com que eles se comunicavam, era um tipo de inglês nesses navios, mas que se misturava a N línguas africanas diferentes, e a gente chama de pidgin. A palavra pidgin significa uma língua em transição, né? Então, era uma forma de comunicação que as pessoas usavam, os negros se comunicavam entre si e muitas vezes se comunicavam até com os homens brancos que ali estavam, né? Por N razões, e isso deu origem a um African English Pidgin, essa língua misturada, que não era muito inglês, que não era muito nem a língua A, B, C, D ou E do continente africano, e que foi se construindo principalmente dentro de navios. Tá? Chegando nos Estados Unidos, qual foi o estado da arte encontrado lá? Esse inglês pidgin africano encontrou em algumas regiões o francês e também o espanhol, né? Lembrando que os Estados Unidos ficam ali numa região, inclusive, que boa parte dos Estados Unidos não era Estados Unidos, né? Pertencia à Espanha. Foi muito posteriormente a Flórida, o Texas, né? Foram regiões, deixa eu voltar aqui só, que não aparece tanto, né? Mas quando a gente fala de colônias americanas, a gente está falando, inicialmente, só de uma pequeníssima, aqui, ó, estão vendo o marcador aqui no alto, à esquerda? Colônias americanas era só isso daqui, ó, que ficava aqui bem nessa pequena faixa de terra ao leste dos Estados Unidos. Toda a região da Flórida, New Orleans, Texas, tudo isso daqui, Califórnia, tudo pertencia ao México, à Espanha, né? Foi incorporado muito tempo depois dos primeiros anos de colonização americana, tá? Então, a presença do francês e do espanhol, francês principalmente por causa do Canadá, né? Por causa, inclusive, ali ao sul, onde hoje fica New Orleans, né? Então tem colônias, né? Muita colonização francesa por um tempo, também houve ali um período maior de influência francesa dentro dos Estados Unidos em formação. Então, nessa cumbuca em que haviam dezenas de línguas africanas que tiveram contato inicial com o inglês. Chegando aos Estados Unidos, se misturou essas línguas com um pouco de francês, um pouco de espanhol, e aí nós temos a chamada língua crioula, né, o crioulo.
que tem características muito diferentes de acordo com o lugar onde ele acontece, não só nos Estados Unidos, em toda a América Central, nos países como Bahamas, como até Trinidad e Tobago, que fica aqui na América do Sul, Jamaica, né? Então toda República Dominicana, então nós temos ali um dialeto crioulo que vai, às vezes, se assemelhar muito mais ao espanhol, dependendo da região, um pouco mais de marcas do francês ou do inglês, né? E é desse crioulo, com marcas do inglês, que nós vamos ter o chamado Black English. Então, e é um nome que confunde, porque Black você acha que é só inglês negro, né? Mas é um inglês negro que pode ter influências hispânicas, que pode ter influências francesas, e que mais recentemente, já no século XX, vai receber ali um número gigantesco de imigrantes de outras regiões, da Europa, inclusive, né, do leste europeu, da Itália, da Ásia, né, Japão, China, Coreia, né, e aí essas línguas também vão passar a contribuir dentro desse universo do Black English. Por que que o Black English não é o inglês oficial norte-americano? Porque ele é língua de escravo, porque ele é língua de imigrantes, de pessoas que chegaram aos Estados Unidos, não necessariamente por vontade própria, no caso dos escravos, né, ou que vieram para os Estados Unidos buscando um modo de vida americano, uma oportunidade que não tiveram em seus países e que lá nos Estados Unidos não são vistos como de fato americanos, né? Nem sempre são tão desejáveis. Então é uma língua que recebe o nome de Black, né, com uma influência histórica do negro, mas que representa hoje um universo muito maior de pessoas, né? Então, voltando àquela minha fala de que minoria é só uma questão econômica, né, de poder político, né? O Black English ele é muito interessante porque, inclusive, há estudos em universidades negras e não negras, né, nos Estados Unidos, que vão estudar essa língua, né, esse grupo, né, esse conjunto de línguas que se unem pelo nome de Black English e que tem gramática, tem regras, né, e que representa, e a gente vai ver aqui alguma coisa, inclusive o que se hoje em dia se fala do inglês informal, né, às vezes inglês de gangue, inglês de gueto, o inglês que depois vai dar origem a músicas de protesto, como hip hop, como vários ritmos, né, e influências musicais, inclusive. Então, aqui algumas características do Black English. Não uso de auxiliares ou verbos de ligação. O que são auxiliares? O inglês padrão, ele tem o uso de auxiliares, né, que marcam o quê? Verbos que não têm significado, mas que indicam qual é o tempo e indicam, muitas vezes, qual é a pessoa, né? Eles dão características gramaticais, eles dão informações que não necessariamente são significado do verbo, mas detalhes sobre quando acontece, quem é que falou, né? Dão detalhes que tornam aquilo que está sendo dito o inglês considerado padrão, né? E os verbos de ligação são aqueles verbos que unem duas palavras que são significativas, como o verbo ser, o verbo estar, né? Então, também são verbos com uma carga semântica de significado muito leve, muito sutil. Pois bem, no Black English, em geral, não se usa nem o verbo de ligação e nem necessariamente o auxiliar de tempo. Por exemplo, he's sick today, ele doente hoje, né? Enquanto que no padrão seria he is sick today, o que está aí dentro do parênteses.
pergunta, né? Deveria ter o do, né? Duas vezes. What do you do here? O que você está fazendo? O que você faz aqui? No Black English, what do you do here? E a gente vê que isso é um modo de oralidade hoje em dia, né? Você está assistindo filme, às vezes a pessoa não fala o auxiliar, está usando o Black English, que é uma característica da informalidade, da conversa, e muitas vezes uma conversa bastante informal, que, dependendo do círculo onde você está, pode desvalorizar o que você diz, né? Mas é usado. Repetição do substantivo sujeito e do pronome sujeito. O que é isso, né? Isso é uma característica das línguas africanas e que nós temos também no português. Então, na frase de exemplo aqui, my father, he worked there. Meu pai, ele trabalha lá. Estou falando trabalha porque tem uma variação ali também no verbo. Então, meu pai, ele, são a mesma pessoa, está repetido. E por que que repete? Repete pela mesma razão que em português nós temos as palavras papai, mamãe, bebê, vovó, titio. O que que é? A gente não é uma duplicação de um som? Titio é tio. Só que o T está sendo o ti está sendo repetido duas vezes. Mamãe, repetição do mã. O que que acontece aí? E essa é uma característica das línguas africanas, que essa duplicação indica carinho. Indica que aquela pessoa não é qualquer pessoa, é o seu papai, é a sua mamãe. E o que no português nós duplicamos o som, no inglês se duplica a palavra, ou se usa duas palavras que fazem referência à mesma pessoa, é carinho. My father, he. Não é qualquer pai, é o meu. Olha que bonito, né? Que coisa linda. Eu estou sendo advogada mesmo do Black English, assim como do Cockney. Por quê? Para a gente poder perceber a beleza, né, e o sentido que há por trás, mesmo o erro, é considerado erro porque está fora daquilo que foi padronizado. Mas existe beleza, então não é um julgamento, como nós já dissemos em outro momento, a escolha do padrão não é por ele ser melhor, é porque ele pertence a um grupo que socialmente, economicamente, é dominante. E isso exclui outros grupos com valores igualmente importantes, né, e relevantes. Uma outra característica, a não flexão do verbo, que eu até comentei ali no exemplo de cima, né, e eu estou usando algo parecido aqui embaixo para reforçar, que é a não flexão verbal ou de concordância de plural. O que é isso, né? Então, as variações do verbo que a gente tem em inglês são poucas, mas existem algumas, por exemplo, de terceira pessoa no singular de presente, que deveria ser ele trabalha aqui, he works, com S no verbo. No Black English não tem, assim como também não tem o plural de algumas palavras no plural, principalmente quando essas palavras estão num contexto em que você já sabe que aquela palavra é plural. Então, tem one boy, five boy, que nem no português. Um menino, dois menino, três menino, quatro menino. Em português a gente também tem isso, né? Essa não concordância entre as palavras no plural. E tem lógica isso. Principalmente no inglês, porque no português a gente tem a regra, né, de que tem que ter a concordância. Mas no inglês, por exemplo, adjetivo não concorda em número com substantivo. Quando eu digo assim, I have green eyes, eu tenho olhos verdes em português. Em inglês, I have green e não greens eyes. Porque adjetivo não precisa ir para o plural. Essa regra é mais ou menos essa que está aqui com relação ao plural do substantivo. One boy, um menino. Five já é plural. Então, por que eu tenho que colocar o boy no plural também?
Eu já sei que são meninos, porque 5 é numeral do plural. Ok, não é inteligente isso? Enfim, mas não está na regra do inglês, então é considerado uma inadequação, mas é Black English e tem significado. As outras 3 regras, elas são semelhantes à do Cockney, né? A não pronúncia de alguns sons finais, o ditongo, que não é pronunciado, que vira um som único, então a gente tem novamente ali uma possível forma mais arcaica que chegou aos Estados Unidos, e também o TH pronunciado de várias formas, menos com a língua entre os dentes, com som de D, com som de T, com som de F, com som de V, menos língua entre os dentes, né? Então, para quem tiver curiosidade, tem e há muitos estudos, inclusive esse material aqui eu tirei de um artigo que fala a respeito das características do Black English, né, como uma língua que não é necessariamente só uma língua de negros, porque quem usa isso daqui são hispânicos, são asiáticos, são comunidades de imigrantes, né, do leste europeu ou de países como Itália, como Espanha, Portugal, que vão para os Estados Unidos em caráter de imigração, né? Então, a gente tem aqui variantes, um mundo, um universo que fala inglês e que não fala o inglês padrão norte-americano ou o inglês padrão, né, chamado o Received Pronunciation, que é o inglês da rainha, né? Agora é do rei, né? Não pode mais falar da rainha, que ela já morreu, né? Então, é o inglês do rei Charles, né? E existem, além desses únicos modelos, um universo gigantesco, inclusive um universo que a gente não chegou a explorar porque não dá tempo, mas de outros países colônia da Inglaterra e também alguns que receberam muita influência norte-americana, mas que têm características próprias, né? E eu queria terminar esse encontro deixando isso para vocês, né? Essa diversidade, uma diversidade que é tão grande quanto a que nós temos na língua portuguesa, que nós temos um português que não é único, um português brasileiro que tem ali nuances 1000, né? O português brasileiro paulista, paulistano, carioca, gaúcho, do Cerrado, do Maranhão, de Pernambuco, da Bahia, do Amazonas e de todos os outros estados, e dentro desses estados, das suas regiões, com características muito próprias, né? E acho que é bom a gente entender isso para que a gente possa olhar com outros olhos a nossa língua, a língua do outro, e perceber que as diferenças são boas, elas não são nem ruins, né? Elas simplesmente indicam um olhar, uma história, uma cultura diferente, mas que merece ser respeitada e valorizada, assim como a nossa. Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil, interessante, né? Eu sei que talvez para algumas de vocês seja algo fora, né, da caixinha, mas dá para perceber, né, que eu gosto desse assunto, esse olhar. Eu acho que é importante a gente entender isso. Quando a gente entende isso, a gente entende que nós não estamos sozinhos, né, que os perrengues existem em todos os idiomas, né? Então, meninas, era isso que eu queria trazer. Obrigada pela presença de vocês, Alessandra, Kelly, Angélica. Obrigada. Obrigada a você por compartilhar, foi muito interessante, eu gostei bastante. Eu mesmo não conhecia, tá vendo? Não, aqui, você viu? Só porque é que, assim, quem está dentro das letras, você acaba, no percurso da licenciatura, você acaba ouvindo um pouco a respeito, mas para quem é de outras áreas, às vezes é assim, são assuntos muito diferentes e são instigadores, são Exato. bem interessantes. Então, obrigada, queridas. Obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês.
Bom descanso e a semana que vem a gente se encontra novamente, agora falando sobre exames internacionais, oportunidades para professores, como turbinar o seu currículo e valorizar o seu passe, né? Qual a melhor opção para vocês? Esse é o assunto de fevereiro. Beijos, bom descanso, boa noite e até a próxima, se Deus quiser.